que é o direito administrativo? O direito administrativo trata das relações onde o Estado está presente, desempenhando as funções administrativas e executando serviços públicos, como saúde, educação e segurança. No direito administrativo, nós vamos estudar sobre os órgãos, agentes, entidades e as atividades administrativas onde o Estado está presente. Sejam bem-vindos. Eu sou a professora Melissa, servidora pública, advogada e professora, e parabenizo você que está aqui trilhando os caminhos rumo ao seu objetivo. Porque camarão que dorme, a onda leva. Fica comigo até o final dessa aula que nós vamos praticar várias questões sobre o que eu vou te ensinar. Vamos ver um pouco sobre o conceito de direito administrativo. O direito administrativo consiste no conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Conceito maravilhoso aí do nosso professor Eli Lopes Meireles. Pronto, agora você já sabe o que é o direito administrativo. Mas de onde ele vem? Quais são as fontes do direito administrativo? Nós temos como fonte primária, a principal, a lei. Ela inclui a Constituição Federal, as leis ordinárias, complementares, delegadas, medidas provisórias e atos normativos com força de lei. As demais fontes são secundárias. Se não tiver previsão legislativa, nós vamos recorrer às demais fontes. Veja quais são elas. Temos a jurisprudência, que é um conjunto de decisões do Poder Judiciário com julgamentos no mesmo sentido. Temos a doutrina, que é uma teoria desenvolvida pelos estudiosos, pelos grandes escritores, doutrinadores, em livros e artigos. Por fim, temos os costumes, que hoje em dia têm pouca utilidade prática, por causa do princípio da legalidade. Mas, em algumas situações, os costumes da repartição do órgão público, eles podem sim influir de alguma forma nas ações do Estado, inclusive ajudando na produção de novas normas. Agora você sabe qual é a diferença entre Estado, governo e administração pública? Não são a mesma coisa. Quando a gente fala em administração pública, a gente está falando da estrutura que o Estado tem para executar os serviços públicos. Nós estamos falando de delegacias, conselhos tutelares, escolas públicas, UPAs. Se você quer ser servidor público, você quer fazer parte da administração pública. Agora, quando falamos em Estado, a gente fala em Estado em sentido amplo, no sentido nação, soberana, no Brasil. Não estou falando em Estado no sentido estrito, que é aquela unidade federativa. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Eles são Estado em sentido estrito, Estado-membro, unidade federativa. Quando eu me refiro aqui a Estado, eu estou falando da nação soberana, do Brasil, um país independente. Agora vamos ver um pouco o conceito de Estado. O Estado, nação politicamente organizada, é pessoa jurídica de direito público, ou seja, a ele podem ser imputadas deveres e obrigações, inclusive pode ser processado. A formação de um Estado consiste em 3 elementos: população, território e soberania. Os 3 tópicos do Estado são obrigatórios. Se faltar um, não é considerado Estado. Quer ver um exemplo? Nós temos hoje populações que têm território, mas não têm soberania. São países que estão subordinados, dependentes a outros países. Temos também o caso da guerra no Oriente Médio, que se arrasta há muitos anos, onde Israel tentou se estabelecer como Estado, porque os judeus eram um povo sem território. Depois do Holocausto, eles ficaram sem terra. Precisou da intervenção da ONU, lá na região do Oriente Médio, para que eles pudessem ter um território, que gerou o conflito que está aí se arrastando até hoje. O Estado tem 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. No poder executivo, no âmbito federal, ele é exercido pelo presidente da República. No âmbito estadual, a chefia incumbe ao governador, e nos municípios é exercida pelo prefeito. Todos são escolhidos por meio de votação popular e podem fazer nomeações para cargos de significativa importância. De forma geral, cabe ao Poder Executivo executar e implementar as leis elaboradas pelo Poder Legislativo.
Ao Poder Legislativo já cabe outras atribuições, a elaboração de leis e a fiscalização dos atos do Poder Executivo. A nível federal, o Poder Legislativo no Brasil ele é formado por uma estrutura bicameral. Abrange de um lado a Câmara dos Deputados, representada pelos deputados federais, e do outro lado o Senado Federal, composto pelos senadores da República. No plano estadual, o poder legislativo é exercido pelas assembleias legislativas, por meio dos deputados estaduais, e no município, através da Câmara dos Vereadores. Por fim, a função do Poder Judiciário é solucionar conflitos entre cidadãos, entidades e estados, garantindo direitos individuais, coletivos e sociais. Mas vem cá, todos os poderes têm funções típicas e atípicas. É função típica do Poder Executivo administrar, do Poder Legislativo legislar e do Poder Judiciário julgar. Essas são as funções típicas. Mas nós temos também funções atípicas. Veja só. O Poder Executivo exerce duas funções atípicas. Primeiro, a função normativa, quando ele emite seus decretos, medidas provisórias e regulamentos, e também quando tem a função jurisdicional, quando ele julga os processos administrativos. O Poder Legislativo exerce função atípica, quando ele julga as autoridades dos crimes de responsabilidade. Nós vemos aí, muitos casos de CPI, de impeachment, feito lá no Poder Legislativo, ele está exercendo a função jurisdicional, e também na função administrativa, quando ele realiza concursos, quando ele faz licitações, quando ele concede férias para os seus próprios servidores, ele também exerce a função administrativa. Assim também no Judiciário. O Poder Judiciário tem a função atípica. Quando ele elabora os seus regimentos internos, ele tem a função normativa. E quando realiza concursos, faz licitações, concede férias para os seus próprios funcionários, ele exerce a função administrativa. Os três poderes são autônomos e independentes entre si, mas essa independência ela não é absoluta. Ela é limitada no sistema de freios e contrapesos, onde um poder interfere no outro, de acordo com as normas, de acordo com o que está previsto na legislação. É, por exemplo, um caso onde o poder legislativo interfere no poder executivo ao julgar um impeachment de um presidente. Ou no caso onde o presidente exerce o poder de veto sobre um projeto de lei do poder legislativo. Ou então, quando o Poder Judiciário julga um crime de responsabilidade cometido pelo presidente da República. Essas são casos de limitações da independência dos três poderes. Vamos falar agora sobre o governo. O governo corresponde às atividades que fixa objetivos do Estado ou conduz politicamente os negócios públicos. Os atos de governo resultam da soberania na União ou autonomia, nos casos dos estados, DF e municípios, todos nominados entidades estatais ou pessoas políticas. É comum a gente ouvir falar, é o governo Dilma, o governo Bolsonaro, o governo Lula, porque os atos de governo eles são orientados por critérios políticos. Se é de direita, se é de esquerda, se vai privatizar ou se vai dar mais autonomia para as empresas, se vai criar cotas, bolsas, se vai desmatar, se vai vender refinaria. São critérios do governo, do político que está no cargo. Vamos conceituar a administração pública? Ela tem dois sentidos, o objetivo e o subjetivo. Quando a gente fala em administração pública no sentido subjetivo, também chamado de formal ou sentido orgânico, a gente está falando das pessoas jurídicas, dos órgãos e dos agentes públicos que exercem as atividades administrativas. Estamos falando das pessoas do Estado, autarquias, fundações, os órgãos, as secretarias, os ministérios. Quando a gente fala em administração em sentido objetivo, no sentido material, a gente está falando da função da administração pública. O que ela faz, a atividade administrativa que ela exerce. Como, por exemplo, poder de polícia, serviço público, fomento, intervenção na propriedade privada e na economia. Pronto, nessa aula você viu o que o direito administrativo estuda e viu a diferença de administração pública, Estado e governo. Quando a gente fala em administração pública, a gente fala em sentido amplo e em sentido estrito.
Em sentido amplo, são os órgãos, as entidades, os agentes que compõem a administração pública. E em sentido estrito, a função, o que ela faz, né? A função administrativa. Quando a gente fala em Estado, a gente não está falando nas unidades federativas, a gente não está falando de Estado-membro, de São Paulo, Rio de Janeiro. A gente está falando de Estado-nação, soberana. Nós falamos dos 3 elementos do Estado, que é povo, território e soberania. Se tiver faltando um desses elementos, não pode ser considerado o Estado. Também falamos dos 3 poderes, poder executivo, legislativo e judiciário. Vimos que eles têm funções típicas e funções atípicas. E falamos sobre o governo. O que é o governo? Né? Que são aqueles critérios determinados pelas ideologias. É quando a gente fala do partido, do presidente, da pessoa política que está no comando do governo. E a gente viu que as medidas governamentais são orientadas pelos critérios políticos, partidários e do governante eleito.